Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje está a ser feito na Biblioteca Nacional de Lisboa. E vim à biblioteca porque estão a decorrer aqui duas exposições sobre Almeida Garrett. Ambas elas são comemorativas dos 200 anos sobre o nascimento do famoso escritor. Penso que estas exposições, que estão abertas agora, e se o meu telespectador quiser vir vê-las, ainda tem 15 dias e vale a pena vir aqui. Não são exposições assim de um grande efeito, não, são exposições para aprender, para percorrer demoradamente e atentamente, mas podem crer que vale a pena. Garrett, vem ali, nasceu em 1799, é por isso que faz agora 200 anos. Ele morreu em 1854, portanto ele morreu com 54 anos, este homem morreu novo. Aliás, este retrato não é muito antes da morte, era um homem novo quando morreu, e apesar disso ele ficou ligado a todos os acontecimentos grandes da vida portuguesa do seu tempo. Ora, quais foram os acontecimentos grandes da história nacional durante a primeira metade do século XIX? Eu ponho-me a pensar e creio que podemos estar de acordo nisto. São acontecimentos realmente muito importantes. Primeiro, as invasões francesas. Depois, a Revolução Liberal de 1820. Depois, a primeira Constituição de 1822. Mas essa Constituição desencadeia logo forças opostas que dão a Vila Francada em 1823. Bom, a Vila Francada vem a conduzir mais tarde ao restabelecimento da monarquia absoluta, com o Dom Miguel, em 1828, mas naturalmente que já havia um forte país liberal que não aceitou o regresso ao absolutismo e que, de armas na mão, defendeu as novas ideias. É a Guerra Civil de 1832-1834. Bom, depois triunfa o liberalismo, mas vem logo a seguir a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro conduz a um período, enfim, a um predomínio das ideias de esquerda que é abafado pelo Costa Cabral com a ditadura de Costa Cabral. Também gera uma grande reação com a Maria da Fonte e a Patuleia, até que finalmente o país serena com a regeneração. Isto é a história de 50 anos de Portugal. Reparem que eu citei 10 factos: invasões, Revolução de 20, Constituição, Vila Francada, regresso ao absolutismo, Guerra Civil, Revolução de Setembro, Costa Cabral, Maria da Fonte e Patuleia e a regeneração. E nestas 10 coisas, em todas elas, está profundamente metido Almeida Garrett. Está aqui, vamos percorrer este tempo, vamos ressuscitar esta história, sempre à volta do vulto de Almeida Garrett. Além disso, Garrett simboliza em Portugal o romantismo. Este quadro, por exemplo, é um quadro romântico. Reparem que é um quadro cheio de sentimento. Isto foi pintado em 1833. É durante a Guerra Civil. O Garrett tinha sido mandado a Paris numa missão diplomática. Ainda não se sabia se aquela guerra ia acabar bem, se ia acabar mal. Olhem para aquele homem, aqueles olhos sonhadores, preocupados, inquietos. Na mão tem a pena em que vai escrevendo a um fundo de claridade e ao mesmo tempo de sombra. É um quadro tipicamente romântico. A palavra romântico é uma palavra engraçada porque
é das palavras correntes em português. Não há nenhum dos meus queridos telespectadores que não tenha dito alguma vez: tu és romântico, isso foi romantismo, não, essa ideia é romântica. E as pessoas falam em romântico sem saber o que é realmente romântico. Na cultura, romantismo é o contrário de classicismo. Classicismo quer dizer a regra, o dever, a ordem, o modelo, a escola, tudo rigorosamente como deve ser. E em oposição, romântico quer dizer à balda, sem querer saber de regra nenhuma, com toda a força que vem de dentro. Acaba-se com aqueles versos muito rigorosos. Cada verso tinha que ter 10 sílabas. Agora, com o romantismo, tem 10, tem 8, tem 7, tem 5, tem 2, tem quantos a gente queira. E também o género pode ser comédia, pode ser tragédia, é o que eu quiser, é o que me apetecer. Há uma avalanche de palavras novas. Antigamente só havia palavras ilustres, palavras que vinham do latim, do grego, palavras difíceis que era preciso ir ver ao dicionário. Agora usa-se a linguagem do povo. Tony, o próprio Garrett, numa discussão que tem ainda em novo, com um livro que ele fez, O Retrato de Vênus, porque vem um clássico e diz-lhe: o senhor está a usar galicismos. Que horror, galicismos! E o Garrett, por escrito, diz: e o senhor acha mal dos galicismos? O senhor já pensou que a palavra merda é um galicismo? E depois faz uma série de jogos à volta disso. Bom, mas não é só isso, há também um grande sentido nacional. Para a literatura clássica, o palco da vida era o mundo, o grande mundo, obra de Deus. Para o romântico, é a pátria, a pequena pátria de cada um. A pátria com o seu povo, com a sua linguagem própria, com os seus provincianismos, com os seus costumes, os seus cantares, os seus romances e daí os romanceiros, as suas tradições. É a cultura do povo e é também o coração escancarado. Para o classicismo, toda a arte tem que se representar em palcos harmoniosos, jardins equilibrados, lagos doces onde vogam cisnes. É um mundo sem tragédia. O mundo romântico é exatamente ao contrário. Tem abismos, ruínas, tem corvos a passar por entre os arcos góticos das catedrais arruinadas, tem corcundas, tem demónios, tem noites irreais, tem demência, tem imagens exóticas vindas do Oriente, tem também, e isto é o lado mais positivo do romantismo, tem também uma forte crença na razão humana. Este mundo é um mundo com injustiças e monstruosidades, mas a minha razão, mas a força da minha inteligência é capaz de domesticar o mundo e fazer deste mundo de injustiças, de escravos e de selvagens, uma pátria ideal, onde todos os homens sejam cidadãos em plano igual, um país de eterna liberdade. É esse o ideal romântico. É por esse ideal que Garrett se vai bater. Garrett nasceu no Porto. A cidade do Porto tem, com toda a razão, um grande orgulho em Garrett. Aliás, ainda hoje o brasão do Porto tem aquele colar da Torre Espada. Foi Garrett quem teve aquela ideia de condecorar a cidade do Porto com a Torre Espada. Nasceu naquela casa, que está naquela gravura. A casa ainda hoje lá está, tem uma lápide.
era uma casa de uma família, não vou dizer que fosse uma família humilde, mas também não era uma família fidalga. Era uma família classe média. Do lado da mãe, tinham arranjado uns dinheiritos lá no Brasil. Do lado do pai, trabalhou depois na alfândega, era o selador-mor da alfândega. Ele nasceu por ali, nasceu em 1799. Nesse ano, 99, Garrett nunca ouviu dizer isso, mas no ano em que ele nasceu, começava o mundo a falar num homem, Napoleão Bonaparte. Quando Garrett nasceu, estava Bonaparte no Egito, no início de uma carreira que o iria fazer dono da Europa. Bom, 1799, por ali se cria aquele menino, João Batista. Devo dizer que ele não se chamava Almeida Garrett, hein? Ele chamava-se Leitão. Leitão é que é o nome que ele recebeu. Depois Almeida Garrett eram assim apelidos mais bonitos que ele lá foi arranjar, respigou não sei como. Ele era vaidoso. Bom, mas acho que era um homem tão grande que tinha direito a ser vaidoso. Bom, o nosso João Batista criou-se por ali quando tinha 10 anos. Portanto, em 1809, vem a segunda invasão francesa. A invasão francesa dirige-se exatamente ao Porto, toda a malta foge, é o terrível desastre da Ponte das Barcas. A ponte, na noite, rompe-se, milhares de pessoas perecem nas águas caudalosas do Douro. Entretanto, Garrett não fugiu por ali, não. Tinha vindo de barco, tinha saído e tinha ido para os Açores com a família. E é em Angra que o nosso jovem João Batista passa, no fundo, a sua adolescência. É importante que um tio dele, o Frei Alexandre da Sagrada Família, imaginem, era bispo de Angra. O bispo é um homem importantíssimo, realmente, naquela altura, o bispo era a principal figura de Angra. E o bispo queria que o menino, que era esperto, fosse para padre. O menino falava muito bem, houve mesmo uma vez, ele tinha 15 anos, e havia lá uma festa, faltou o pregador, pois o menino vestiu a sobrepeliz e, enfim, as véstias sacerdotais, foi para o púlpito e o menino fez um sermão que empolgou aquela gente toda. Via-se logo que estava ali o menino diferente dos outros. Bom, o pior é que também por essa altura ele viu uma menina filha de ingleses, que linda menina. Ele olhou para a menina e pensou, não, padre nunca, eu quero é aquela menina. E resolve romper com a carreira sacerdotal, vem para Coimbra estudar, está em Coimbra em 1816, portanto, reparem, entra na universidade aos 17 anos. Eu acho isso bonito, porque foi exatamente isso que me aconteceu a mim. Entrei na universidade aos 17 anos. E pouco depois, é ele o líder da Universidade de Coimbra. É ele quem faz as proclamações dos estudantes, é ele quem lê os poemas que arrebatam toda aquela gente. 1816, em 17, chega a Coimbra a notícia da morte de Gomes Freire. Ele comove-se perante a notícia daquele homem que tinha morrido pela liberdade da pátria. Em 1820 é a Revolução Liberal. Ele faz os grandes poemas que levam a rapaziada de Coimbra entusiasticamente, de uma maneira ardente, a aderir à causa da Revolução. Em 1821 ele já é célebre, e já se dá ao luxo de escrever um livro em poemas, em belos poemas, ainda em decassílabos, tudo, que é o Retrato de Vênus. Um retrato de Vênus é, portanto, um retrato de uma belíssima mulher completamente desnuda, porque aquela carne é a própria mãe da vida. A alegria, o encanto, o sonho, tudo derrama de um corpo de mulher. É isto que diz o poema, mais ou menos. Estão vocês a ver como é que
aquele regime, o antigo regime, ia aceitar isto. Processo-crime, esse homem está a faltar ao pudor que é a própria base das sociedades. O poema é incriminado, mas é o próprio. Então já se chamava João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrete. Quem vai com o seu traje de estudante e responde aos juízes numa oração empolgante, diz que um dos juízes que se levantou lá do seu lugar de juiz e veio dar um grande abraço ao rapaz. E o Garrete foi absolvido. Bom, isto é em 21. Claro, em 22 vem a Constituição, como sabem, ele é um grande adepto da Constituição e a primeira grande peça dele, que para mim é o Catão. Catão é um homem que morre vítima da sua inteira generosidade, do seu patriotismo, da sua renúncia, da sua dádiva completa à causa nacional. Catão é o retrato de Manuel Fernandes Tomás. Manuel Fernandes Tomás, que todos sabem, é o grande herói da Revolução de 1820. Ele faz essa peça emociona toda a gente, por sinal, estavam a ensaiar a peça e lá no camarote estava uma menina tão bonita, a Luizinha Midozzi. O retrato, nem de longe, deve representar o natural, visto que parece que ela era um anjo do céu. Ela só tinha 15 anos, mas o Garrete, levado numa daquelas chamas intensas que o consumiram a vida inteira, porque o Garrete viveu sempre devorado por chamas, iam mudando. A Luizinha, ele casou com a Luizinha, foi um casamento infeliz. A Luizinha não percebia aquele homem vário, apaixonado, alucinado, ardente. Ela não percebeu, foi um casamento malogrado. Bom, mas entretanto, depois da Revolução, vem a Contra-Revolução, porque a Revolução fazia uma sociedade nova, fazia um mundo em que não havia privilégios, em que não havia grandes diferenças, não havia capitães moros, todos os homens nasciam livres e iguais, todos tinham o mesmo direito. Então e os privilégios? Então aqueles homens que já tinham nascido com muitos séculos de nobreza, que sentiam dentro de si a distinção de vir do tempo dela rei Dom Afonso Henriques, como é que eu agora aceitar essa coisa? Somos todos iguais? Iguais? E esta gente está... Não há igualdade nenhuma, não, senhor. Essa gente vem e bomba, faz a Contra-Revolução, que é a Vila Francada. A Vila Francada vem outra vez os homens dos privilégios, à frente dos soldados, acabam com a Constituição e, claro, o nosso Garrete é dos perseguidos, pois então ele tinha feito o elogio de Fernandes Tomás, que era o grande responsável por aquilo tudo. O nosso Garrete tem que fugir e foge para a Inglaterra. Está em Inglaterra, dali passa para a França, passa lá 3 anos, e é aí que ele lê sempre muito, que ele percebe que as letras inglesas já não eram iguais às nossas. Já ninguém mais escreve em decassílabos. Há uma grande liberdade, há uma grande simpatia pelos sentimentos do povo, há uma grande prescrutação pelo que tinham sido os grandes enigmas da Idade Média. Toda a gente leu Walter Scott, ele lê, e há um rapazito que foi na mesma altura que ele, um pouco depois, um tal Alexandre Herculano. Esse ficou completamente fascinado pelos romances históricos. Bom, e é nessa altura que já em França, que o nosso Garrete escreve um poema, aliás 2. Um é o Camões, outro a Dona Branca. Esses poemas já dão uma expansão livre aos seus sentimentos. Ainda são fortemente versos muito medidos, muito perfeitos, por isso há quem os considere ainda da época clássica, mas a grande maioria dos professores de literatura dizem que é com o Camões e a Dona Branca que vem a público em
1825 que começa o romantismo em Portugal. Há outros que dizem que não, porque os livros foram publicados em França, portanto aqui nem mal os conheceram, que isso foi mais com a voz do profeta do Herculano, que sai em 36. São pequenas coisas que não têm importância nenhuma. Não têm importância nenhuma. O que o importante é isto. Os novos ventos literários são aspirados a plenos pulmões pelos soldados do exército liberal quando está no exílio. Bom, é como soldado do batalhão académico que Garrett toma parte na expedição liberal, desembarca no Porto, combate, como sabem, a guerra civil sangrenta e fratricida que ensanguenta a pátria portuguesa dura desde 1832 a 1834, mas triunfa. Garrett está agora do lado novo, do lado que vai governar o país, mas mesmo nessa altura há divisões e Garrett está inteiramente do lado dos vencedores, depois da Revolução de Setembro. É muito importante dizer isto. Garrett será sempre um setembrista. É muito curioso porque o Herculano tornou-se célebre por escrever então um famoso libelo antissetembrista. A voz do profeta de Herculano, que o torna célebre, são páginas apocalípticas contra o que é o poder da plebe triunfante na Revolução de Setembro. Garrett nunca teve medo do poder da plebe. Pelo contrário, escreveu sempre: as revoluções do povo são feitas pelo povo, não dos que dizem falar em nome do povo. Há sempre muitos que vêm depois a dizer: o povo sou eu. Não, o povo é o povo. Eu acho que para entender Garrett é essencial esta expressão. O povo é o povo. A Revolução de Setembro marca o triunfo da corrente mais radical, da corrente que queria o restabelecimento da antiga Constituição. Triunfa o Passos Manuel, que é amigo de Garrett e que chama Garrett para que Garrett possa, enfim, pôr algumas das suas ideias em prática, no papel. É então que Garrett funda o Teatro Nacional Dona Maria, é então que Garrett funda o Conservatório e também que Garrett escreve uma parte muito importante da sua obra. O teatro, porque ele funda o teatro e para representar no teatro, ele próprio escreve as peças. Acha que devem ser peças portuguesas, de tema histórico, é o Alto Gil Vicente, é o Alfageme de Santarém, é sobretudo esse extraordinário Frei Luís de Sousa. Ele só foi representado em 1850, mas foi publicado em 44. Houve dúvidas na representação, sobe à cena em 1850. Também, dessa altura de 46, são as Viagens na Minha Terra. As Viagens na Minha Terra são, para mim, um dos livros mais bem escritos do século XIX português. É um livro que termina com um desejo. Eu acho que Garrett gostava que no tempo dele houvesse televisão para poder fazer um programa assim como este é. Andar por esse país a contar histórias que interessassem a todos os portugueses. Vou-lhes ler as últimas palavras das Viagens na Minha Terra. Tenho visto alguma coisa do mundo e apontado alguma coisa do que vi. De todas as viagens que porém fiz, as que mais me interessaram sempre foram as viagens na minha terra. Pode ser que eu tome outra vez o bordão do peregrino e vá
por esse Portugal fora em busca de histórias para te contar. Ele não pôde realizar este seu sonho, ele não viveu muito mais. Em 1852, ele realizou uma aspiração, foi chamado ao governo, foi ministro dos estrangeiros. Bom, mas ministro por muito pouco tempo. Ele não tinha amigos políticos e tinha desgosto com isso. Ele escreveu: é uma das maiores ignorâncias em que vivo, a de compreender a razão porque tenho tantos inimigos. Não me queixo, nem o deploro. Bom, mas sentia-se profundamente. Eu acho que era um pouco por ele ter tão poucos amigos que quis ter tantas amigas. Ficaram famosas as amantes de Garrett, os últimos anos. Tenho aqui junto de mim a linda Viscondessa da Luz. Bom, mas tudo isto de uma outra senhora, teve filhos, tanto ele casado com a Luizinha, e tudo isto dava escândalo. A rainha não queria, não gostava, por isso nunca... Ele foi Visconde, mas só Visconde numa vida, para os filhos bastardos não herdarem o título. E tudo isso também o desanimava. Então o que é que tem que ver a vida privada de um homem com a sua glória, com os serviços que ele realmente tinha prestado ao país? Morreu pouco depois, ele morreu em 1854. Morreu quase completamente sozinho. E morreu inteiramente na pobreza. Só deixou dívidas. Foi preciso vender os tarecos lá de casa para pagar as dívidas que ele deixou. Todavia, a poucos portugueses, nós todos, devemos tanto como a Almeida Garrett. Ele ensinou-nos a amar a nossa terra. Ele ensinou-nos a amar o povo simplesmente povo.